Não duvideis que o fato se dê. Experimentai-o nas precisas condições, e obtê-lo-eis. O Sr. Nichos comprou 2 grandes lousas, e, das experiências que com elas fez, conta o seguinte. Coloquei a minha lousa dupla sobre as travessas que ligavam os pés da mesa, e as pequenas lousas do médium em cima das minhas. Na minha lousa apareceu escrito, se estiverdes sós, viremos. James, e nas lousas pequenas, se desejardes fazer sozinho uma pequena experiência em cada tarde, havemos de nos manifestar. Sou Marta. Depois, coloquei entre as minhas lousas uma folha em branco de papel comercial, fechei-as e sobre elas assentei o pé. Enquanto se produzia a escrita, eu sentia distintamente as vibrações do papel encerrado nas lousas, quando sobre ele não havia lápis ou qualquer coisa que pudesse escrever. No papel ou nas lousas lia-se o seguinte, o meu desejo era poder dar-vos maiores provas. James Nichos. Durante essas diversas experiências, o médium esteve passeando pela sala, e não tocou nas minhas lousas, senão na minha presença e isso mesmo casualmente. 3 dos nomes eram de pessoas que tinham vivido entre nós e haviam falecido. Se essa escrita não foi produzida por um ser consciente desencarnado, que poder ou que individualidade o fez? Apenas tinha eu lido essa notícia, quando, lançando os olhos para outra coluna do mesmo periódico, encontrei a seguinte declaração de um escritor, não espírita, extraída do Denver Daily News Colorado, de julho de 1880, acerca da veracidade dos fenômenos obtidos pela Sra. R. Simpson, já repetidamente atestados por meus amigos de Chicago. A Sra. Simpson entregou 2 lousas ao narrador, bem como uma agulha e alguma linha, e, deixando a sala, pediu-lhe que as encerrasse juntas dentro de uma capa de livro e cosesse as bordas desta. Feito isso, as lousas ficaram seguramente juntas, não podendo ser separadas sem que o fato fosse notado. Depois de poucos segundos, durante os quais o narrador não abandonou as lousas, teve-lhe ordem de abri-las. Fazendo isso, encontrou escrita na face interior da lousa, a resposta a uma pergunta que, segundo o costume, havia escrito em um pedacinho de papel que ali se achava cuidadosamente enrolado. Nessa dupla experiência não se manifestou somente a escrita direta, mas também a faculdade de ler-se em um papel, enrolado de modo a não poder ser lido por qualquer meio conhecido pela ciência física. Era uma dupla garantia da veracidade. Nada podia ter sido escrito nas lousas, com antecedência, por qualquer processo químico oculto, pois a escrita vinha a responder a uma questão feita então pelo assistente e o papel estava enrolado de modo que nenhuma vista humana podia ler o que ele continha. A clarividência do fato ficou provada pela resposta da lousa, e a escrita direta, não só pelas condições da experiência, como também por ser a resposta ao que estava escrito no rolinho de papel. O Sunday Chronicle, de S. Francisco, número de setembro de 1879, diz que a Sra. E.W. Lynette, residente naquela cidade, é uma médium notável para escrita direta na lousa. Ele conta que um séptico levou-lhe recentemente uma lousa dupla, encapada em caneira, colocou ele mesmo, dentro dela, um pedacinho de lápis, fechou-a e conservou-a, segurando-a com ambas as mãos. A médium, sem mesmo interromper a conversação em que estava empenhada, segurou também com sua mão as lousas, em cuja face interior o lápis começou logo a escrever com ruído. Quando este cessou e as lousas foram abertas, vimos a face de uma delas coberta por uma escrita em inglês, feita por mão firme, ao passo que a outra face só era parcialmente coberta por uma escrita em francês, linguagem que a médium desconhecia, mas com a qual o cavalheiro em questão estava muito familiarizado. Como última prova, a médium deu-lhe a lousa para que lhe assegurasse só, sem haver aí nenhum contato seu. O resultado foi o mesmo, aparecendo a lousa coberta pela escrita. Ousareis dizer que estas testemunhas querem divertir-se ou estão mentindo? Uma simples experiência própria vos provará que a mesma aplicação vos pode ser concedida, pois a vossa honestidade vos forçará, apesar dos vossos prejuízos, a dar testemunho da verdade. O espiritismo, ainda que real, pensais vós, deve ser posto fora da consideração científica, por ser imoral em sua tendência. Não tenho necessidade de discutir a questão de saber se o espiritismo, sendo um fato, é moral ou não em sua tendência. Deveríamos então questionar também sobre a moralidade do éter interestelar ou do princípio da gravitação. A verdade, antes de tudo, deve ser a divisa do homem de ciência. Contudo, a vossa objeção, apesar de impertinente,
É comum, e frequentemente ouvimos apresentar-se esta interrogação: para que serve o Espiritismo? As perguntas: para que foi criada a raça humana? Para que foi formado o universo? Também poderiam ser agitadas. Se há espíritos que se manifestam como falsários e depravados, também esses vícios se mostram em toda a raça humana. Se do mundo espiritual provém incitamentos para o mal, também dos homens provém. A questão, que a ciência tem de resolver, é saber se esses fenômenos se dão, e, não querendo vós aceitá-la como o termo científico da nossa argumentação, mostrais que não sois dignos de guiar-nos neste assunto que pretendeis discutir fora do ponto de vista científico. Se os fenômenos espíritas são destinados a modificar as noções dos homens da ciência quanto à constituição da matéria e a infração aparente das leis que estão na dependência de uma lei espiritual ainda desconhecida, cumpre-vos acomodar vossas noções aos fatos e não buscardes desembaraçar-vos deles, apresentando-os como contraventores das sequências da natureza. Se essas aparentes anomalias são permitidas pelo grande ordenador, cumpre-nos animar a crença de que nelas se nos patenteia nada menos que um favor divino. Por mais baixos, desagradáveis e aparentemente imorais que eles pareçam aos nossos cérebros deficientes e mal preparados, fiquem certos de que esses fatos concorrem de algum modo para o nosso bem, que temos a obrigação de pesquisar, ainda que difícil problema se nos afigure à primeira vista. E a falta de uma crença científica em Deus e na natureza que insinua essa grita desesperada contra uma violação da lei natural ou um afrouxamento das restrições morais. A ordem e a lei prevalecem em tudo o que parece absurdo aos nossos olhos desviados do mundo espiritual, e vossos receios de que tudo irá mal, se o espiritismo conseguir as suas pretensões à atenção dos cientistas, são gratuitos e quiméricos. O fim da filosofia de Lorici é demonstrar, baseando-se em fatos, que a alma, não só tem uma existência dependente, mas ainda uma supremacia de direito e de fato. Podereis ainda admirar-vos de vê-lo aceitar os fatos do espiritismo e, à vista da importância dos testemunhos, pedir para eles uma investigação científica. O testemunho, diz Charles, professor de astronomia em Cambridge, Inglaterra, tem sido tão numeroso e consentâneo, que, ou devemos aceitar todos os fatos, como nos são transmitidos, ou banir a possibilidade de certificá-los pelo testemunho humano. O fácil pregão de charlatanismo tem sido empregado desde 1847. Belachny, Odin, Hamilton, Hermann, Ries e outros eminentes professores da arte conjuratória declararam que os fenômenos mediúnicos não são explicáveis pela teoria da prestidigitação. Apesar disso recorreis ainda a ela, como o único caminho para fugirdes da teoria espírita. Por que não empregais vossas habilitações, vosso saber e vossas faculdades meditativas, na criação de alguma outra teoria explicativa, que, ao menos, tenha o mérito da novidade e da racionalidade? Se o fizesses, alcançaríeis o que não alcançaram os sábios de todos os séculos. Seja isso um incentivo à vossa ambição. Capítulo 4. A clarividência é uma faculdade espiritual. Já disseram que o espiritismo é o produto de uma ilusão, que ele nada tem de científico, que busca um consolo em prejuízo da verdade, que o sentimento e a imaginação fizeram-lhe crer como verdade aquilo que o não era, ao passo que a ciência rejeita a ilusão como o mais colossal dos erros. Essas objeções só podem originar-se da ignorância. Imaginais que homens como Zorneri e seus companheiros profissionais, todos antigos e consumados físicos, estudando os movimentos de uma campânula de vidro colocada embaixo da mesa, podiam ser tão faltos de prudência, para atestar que estavam vendo o que não viam, ouvindo o que não ouviam, tocando no que não tocavam. Não foi temendo o ridículo, disse Alfredo Russell Wallace, que entrei no estudo do espiritismo. Investiguei-o inteiramente livre de esperanças ou temores, porque compreendi que a minha crença não influía na realidade do fato, mas com uma ideia preconcebida contra a palavra espírito, ideia que dificilmente pude suplantar. O Dr. John Elliotson, um dos primeiros médicos cientistas da Inglaterra, por muitos anos editores de Teazoist, de Londres, tinha defendido em extremo as ideias saduceístas e materialistas até quase o fim de sua vida, não obstante conhecer bem alguns dos fenômenos do mesmerismo. Uma pequena prova da existência do poder suprassensorial, por intermédio de Diderot, em França, revolucionou, porém, suas opiniões de um modo completo, transformando-o em espírita sincero. No ano de 1868, em companhia do meu amigo W.M. White, de Londres, autor da obra Vida de Swedenborg, procurei o Dr. Ashburner, amigo e colega de Elliotson,
na sua casa de Londres, situada em frente à entrada do Hyde Park. Tinha sido ele um dos médicos da rainha. Descreveu-me, em termos tocantes, os salutares efeitos produzidos sobre o caráter de Elliotson por suas novas convicções. Ashburner é o autor de algumas obras notáveis, sobre as suas experiências no espiritismo. Encontrei-o, apesar de cego, serenamente feliz em sua idade avançada, na posse de uma grande e inspiradora verdade, da qual estava plenamente convencido. J. F. Deleuze, o célebre e experiente observador do mesmerismo e do sonambulismo, disse que a faculdade de ver à distância, a previsão, a comunicação dos pensamentos sem o auxílio de sinais externos, são provas suficientes da espiritualidade da alma. Admirava-se ele do materialismo do Dr. Georgette, que conhecia algum desses fenômenos. Georgette é autor da muito apreciada Psicologia do Sistema Nervoso 1821, na qual expende suas extremadas ideias materialistas. Mas, os fatos transcendentes do sonambulismo caminharam firmes, e docemente arrebataram-lhe o seu materialismo. Nas suas últimas vontades, expressas em testamento, diz ele solenemente, referindo-se a essa supracitada obra: apenas tinha eu dado essa obra publicidade e novas meditações sobre os fenômenos realmente extraordinários do sonambulismo não mais me permitiram conservar dúvidas quanto à existência, dentro e fora de nós, do princípio inteligente, da alma e de Deus. A tal respeito, tenho uma convicção profunda, fundada em fatos que julgo incontestáveis. Esta declaração não será publicada, senão quando a sua sinceridade não possa ser posta em dúvida, nem as minhas intenções suspeitadas. Como eu mesmo não posso dá-la à publicidade, peço, àqueles que conhecerem a minha vontade, fazê-lo o mais claramente possível. Georgette provavelmente será posto à margem pelos nossos adversários, como um homem que adquire as suas convicções pela supressão do seu intelecto séptico e não por motivos que o fizeram crente. Havendo primeiro manifestado sua sinceridade nas doutrinas sépticas, ele será agora acusado de incompetente, por haver confessado francamente que os novos fatos o convenceram dos seus erros. Que é essa clarividência a que Georgette se refere? Em sua conexão com o mesmerismo sonambúlico, a clarividência foi primeiramente enunciada por Puisegor, em 1784. Até que admitisse-o como fazendo parte de uma base científica, ela era o exercício da faculdade suprassensorial de penetrar a matéria densa e opaca, como o faz a vista nas condições normais. Ela, porém, faz mais. Descobre os nossos pensamentos inexpressos e ainda não desenvolvidos, rompe o véu do passado, descreve o que aí se esconde. Também há bastantes provas de poder ela devassar o futuro e predizer acontecimentos ainda ocultos nas sombras do além. Que é isso que se pode ver sem os olhos e sem o concurso da luz. Será uma visão normal? Aí não há vibrações do éter, não há olhos para ver. E a alma que dispensa os olhos e a luz como condição. Isso prova que a vista pode existir sem auxílio da luz, da sensação e de qualquer órgão físico da visão. É a existência de uma faculdade extraordinária supersensorial e espiritual. Essa prova estabelece limites à teoria materialista, e, apesar de sua afinidade com fatos análogos ou correspondentes, justifica a sua admissão como parte de uma base científica da teoria espírita. E assim, diz o Sr. R. H. Brown, 1868, que a clarividência fornece a resposta mais categórica aos materialistas e apresenta a prova mais convincente da existência da alma, separada do corpo, residindo dentro dele, geralmente empregando seus órgãos na recepção das ideias, mas atuando, às vezes, independentemente desses órgãos e colhendo informações sem o seu auxílio. Pela clarividência, demonstramos a veracidade da primeira proposição sobre a qual se apoia o Espiritismo, a existência no homem de uma dupla natureza, uma alma e um corpo. O mesmo escritor prossegue na sua argumentação, dizendo que, se o homem ver sem o auxílio da luz e do nervo óptico, deve haver um outro meio pelo qual a simples impressão da visão possa ser individualizada e apresentada distintamente separada de todas as outras impressões. Deve haver um órgão espiritual da visão e também um órgão espiritual para a individualização de todas as outras impressões. Em a natureza, cada parte se adapta a todas as outras partes, e a existência de uma pressupõe a das outras. Se há um órgão espiritual para a visão, deve também haver um corpo espiritual, espalhado por todo o corpo físico e expandindo-se fora deste. Isso mesmo que o Espiritismo ensina. A natureza, nossa sapiente e poderosa mãe, adapta a cada coisa as condições em que ela entende dever subsistir.
Como fugiremos da conclusão de que, adaptando-se a alma a outro estágio do ser, e gozando pleno das faculdades de viver, agir, pensar, ver e ouvir, sem o auxílio e separada do corpo, a natureza nos tenha dado a sua solene e sagrada garantia de que continuaremos a viver sempre? Há homens, mesmo entre os intitulados cientistas, que são tão ofuscados pelas teorias que se tornam impenetráveis ao valor dos fatos. Mesmo entre os espíritas, alguns há que não dão apreço aos importantes fenômenos objetivos. Todos os grandes progressos, porém, nos inventos e descobertas humanas, têm se originado da atenção prestada aos fatos, e alguns destes foram tão pequenos como a queda de uma maçã ou a vibração de uma lâmpada. Desprezar as menores manifestações de origem espiritual é uma loucura, quer se trate de uma simples pancada, quer de uma mensagem escrita por alguma força desconhecida. Mesmo que se manifeste nisso somente a frivolidade do agente oculto, sempre teremos uma lição. Confesso que uma simples experiência de escrita direta é para mim de maior valor que todos os discursos especulativos dos chamados médiuns falantes, onde nenhuma prova objetiva e científica me é fornecida da sua faculdade extra-humana. Não quero dizer com isso que não ligo importância à mediunidade falante. Há muita razão para o fato, e, quando a influência impele, é prudente e razoável escutá-la com proveito. É, porém, muitas vezes, impossível distinguir-se o que vem do poder oculto, e das reminiscências inconscientes do próprio médium falante. A fluência de um médium falante não deve ser considerada como prova de força, mas antes como fraqueza de faculdade, e mesmo que se tenha certeza que o médium só diz o que lhe dita o espírito, este pode ser inferior a muitos mortais, em juízo e inteligência. Os espíritos que adotam nomes eminentes e induzem o médium a falar em um estilo que repele o nosso sentimento de veracidade, de bom gosto e de identidade, devem ser submetidos ao cadinho da nossa mais alta razão e sujeitarem-se ao seu veredicto. Que os espíritos, servos mortais, podem iludir, ser influenciados pela vaidade e ambição, e incomodar-nos com suas verbosas tiradas oratórias, é um dos fatos que diariamente nos demonstra a prática do espiritualismo moderno. E nisso nos presta grande serviço, se tivermos o bom senso de querer ver, pois o fato vem explicar alguns antigos erros a respeito do mundo espiritual. A falta dessas considerações conduz-nos a deploráveis crendices. A história do fanatismo em todas as épocas prova, e as nossas modernas experiências confirmam, que os espíritos se divertem algumas vezes, iludindo grosseiramente os mortais ingênuos. Henry Moore, 1614 a 1687. Filósofo platônico, esclarecido espírita, e também médium de efeitos físicos, observou uma vez que há, do mesmo modo que na Terra, muitos loucos no mundo espiritual. Relativamente aos espíritos que se manifestavam por intermédio da Sra. Alf, a vidente de Prevost, o Dr. Kenner, 1826, diz que alguns deles eram frívolos e malvados, e outros mais míseros e ignorantes que muitos espíritos dentre os que vivem na Terra, e sobre esse fato, aparentemente contrário à ordem divina das coisas, diz ele, aquilo que aqui no pó, com os olhos de toupeiras, consideramos como grande desarmonia, nos aparecerá como harmônico, quando caírem as escamas dos nossos olhos. A importância dada às elocuções dos médiuns falantes pelos espíritas sem critério e inexperientes, tem justamente excitado o ridículo daqueles que encontram defeitos humanos na polichidade e florida verbosidade. Todas as vezes que a elocução ou os conhecimentos puder ser julgado como vindos do médium, que exerce um poder anormal, a ideia da intervenção de um espírito estranho deve ser banida. Num discurso feito na cidade de Londres, em 11 de julho de 1880, pela Sra. Richmond, inspirada a médium falante americana, encontrei a seguinte observação: dizer-se que o espiritismo tem uma base científica exata, e afirmar uma coisa impossível. E uma asserção completamente desmentida pelos fatos, e a qual os próprios diretores espirituais da Sra. Richmond contradizem em outros pontos do seu discurso. Se os fatos da clarividência escrita direta se dão realmente são reproduzíveis, tornam-se científicos tanto quanto a neutralização de um ácido por um álcali, ou o aparecimento da aurora boreal. O espiritismo, dizem esses chamados diretores, não pode ser uma ciência. E mais que isso, está acima da compreensão humana no sentido físico. Manifestando-se aos nossos sentidos, deixa o conhecimento dos métodos inteiramente fora do seu alcance. Além do espiritismo, não existirão outros fatos da natureza que, manifestando-se aos nossos sentidos,
deixem o conhecimento dos métodos fora do seu alcance? Não se dá o mesmo na cristalização? Conheceremos já os métodos pelos quais se produzem os cometas e as auroras boreais? Um fato que demonstra a sua presença em nossos sentidos, já não possui só por isso a qualidade essencial de um fato científico, embora fiquemos ignorando seus métodos de produção e suas causas. Vede como negligentemente esses diretores se contradizem. Em um ponto dizem, o que principalmente vos embala a mente, é que estáis de posse da verdade. Em outro ponto, eles mesmos asseveram, em relação aos fenômenos espirituais, o verdadeiro testemunho, sobre o qual buscais estabelecer uma verdade, vos foge em uma hora, e a verdadeira evidência que está disposta a afirmar com juramento, pode no instante seguinte voltar-se contra vós. Que poderemos dizer de tão desarrazoada generalização como esta? Se fosse real, não teríamos verdade alguma sustentável no espiritismo, e acabaríamos abandonando os nossos fatos, por mais seguros que nos parecessem. Haverá alguém que, tendo chegado inteligentemente à posse desses fatos, se apresente depois os negando. A construção sobre eles assentada pode modificar-se, mas os fatos, uma vez rigorosamente atestados, são aquisições inalienáveis da alma. Como a seguinte passagem do mesmo discurso resistirá à prova de uma análise crítica? Tem-se apresentado testemunhos sobre testemunhos, montanhas altas de evidências têm sido empilhadas, e os fatos são incomensuráveis mais poderosos que a ciência, isto é, são demasiado grandes para serem compreendidos. Eles estão colocados muito acima do escopo do pensamento científico odierno, fora do alcance e da capacidade de qualquer escola de ensinamento humano, não são admitidos tantos fatos acima de qualquer explicação humana. E pertencem antes à região da superciência, na qual se baseiam as verdades e para a qual levantam suas fortificações. Se esperarmos que a ciência demonstre o espiritismo, teremos de ir além do amanhã, pois vemos que essa demonstração irá ficando contemplada entre as omissões de cada século que se for sucedendo. Se a confiarmos aos cientistas, ela será catalogada e colocada no lugar que escolherem em seus laboratórios, isto é, como manifestação sem sentido, corpo sem espírito, lei sem motivo de existência, e se tornará uma das fases fenomenais do universo, declarada pelo mundo científico de hoje como não tendo uma razão inteligente de ser. Se a confiarmos aos cientistas. Mas, no presente caso, o cientista é o próprio espírito que estudou certos fenômenos, objetivos e subjetivos, que para ele se tornaram fatos da ciência, dos quais tem tanta certeza como de qualquer outro da hidráulica ou da química. Não conquistou o espiritismo milhões de adeptos, sem o auxílio dos especialistas de qualquer outro ramo da ciência. Imediatamente depois do parágrafo supracitado, como se os guias estivessem divertindo-se com a médium e compelindo-a a refutar inconscientemente suas próprias palavras, eles dizem: isto, o espiritismo, tem uma origem espiritual e inteligente. Seus métodos vão preparando o caminho para a humanidade, segundo as suas necessidades e condições. Ele se manifesta pelos sentidos, porque assim a precisais. Aqueles que têm a visão espiritual, falem em espírito. Aos que têm a faculdade da inspiração, não precisa recorrer aos sinais e símbolos de que se lança a mão para ferir os sentidos grosseiros. Ele transpõe as barreiras, as muralhas materiais que vos cercam, e diz: quereis ouvir uma voz física, ela, quereis tocar em uma mão física, a que atendes. Dizendo-nos que o espiritismo se manifesta pelos sentidos, porque assim o precisamos, e que temos principalmente presente a certeza de estar de posse da verdade. Ficamos sem saber por que sequência lógica ficamos privados de provar a verdade por todos os meios que a ciência costuma empregar. Eu poderia ainda expor outras incongruências desse frívolo e indigesto discurso, apesar do seu tom grotescamente oracular, mas o trabalho não o merece. O que eu disse, não tem por fim magoar a médium, pessoa indubitavelmente dotada de rara capacidade. A minha crítica se refere aos guias, sob cuja influência ela, muitas vezes, parece falar. Não duvido que a senhora Richmond, crendo-se frequentemente influenciada, fale bem e com sabedoria. Mas, deve saber que é difícil encontrar-se hoje um investigador proeminente que não estude o caráter demonstrável e científico de alguns, pelo menos, dos referidos fenômenos. Que é um experimentador científico. Não há um só que possa ser mestre em todas as ciências. Com o fim de familiarizar-se particularmente com uma ou duas delas, é necessário que dedique ao estudo a maior parte da sua vida. O experimentador científico que se ocupa com os elementos e seus compostos, é um químico,
Do mesmo modo, o que se ocupa com os fenômenos sutis do espiritismo é um homem que lhes dedica seu tempo, pensamento e inteligência, que corrige os erros de suas experiências e emenda com cuidado suas temerárias conclusões. A teoria do automatismo consciente de Huxley, Clifford e outros, que assume o tom de extrema ciência, e a de ser a alma um simples mecanismo, que os pensamentos se seguem em certa ordem, e que o sentimento não deve ser levado em conta. A isso responde o professor James do modo seguinte. Muitas pessoas em nossos dias parecem pensar que nenhuma conclusão pode ser julgada realmente científica, se os argumentos apresentados em seu favor forem derivados das contrações nervosas das pernas das rãs, especialmente se estas estiveram decapitadas, e que toda a doutrina atestada principalmente pelos sentimentos dos seres humanos, com as cabeças fixadas sobre seus ombros, deve ser supersticiosa. Elas parecem pensar que todos os caprichos e extravagâncias, mesmo não verificados, de um cientista devem constituir uma parte integrante da própria ciência, que, quando Huxley, por exemplo, exclui o sentimento do jogo da vida e chama-lhe supranumerário, a questão está resolvida. A assimilação do ensino materialista, como peculiarmente científico, é realmente deplorável. A verdade é que as deduções da ciência e de tudo o que se refere às funções da mentalidade humana, são semelhantes aos resultados do nosso pensamento sobre os fenômenos que a vida e a natureza nos apresentam. Nenhum modo de pensar, com exceção dos pensamentos falsos e ilógicos, pode estar em conflito com a ciência genuína e seus ensinos. O professor Tyndall que, a despeito de suas tentativas de desacreditar o assunto, parece ser no fundo um bom espírita, favoreceu-nos com uma notícia de suas investigações sobre os fatos. Parece que, em certa experiência, uma dama disse que a ação de um imã lhe causava terrível mal-estar, e que conhecia logo a sua presença ao entrar numa sala. O engenhoso professor trouxe um imã em seu bolso, mas, apesar disso, a dama confessou que se achava bem. Daí concluiu que todo o testemunho de Wallace, Crookes, Zollner e todos nós ficávamos refutados, e que o espiritismo devia ser abandonado, como não sendo senão uma extravagância intelectual. De outra vez, o professor Tyndall teve uma sessão com um velho e sincero cavalheiro, que imaginava ser a mesa movida pelos espíritos, quando era o próprio Tyndall que a fazia vibrar, acreditando, diz ele, que o conhecimento do fato pudesse magoar o outro, conservei em segredo. Parece que o sincero velho acreditava ser o eminente físico, na investigação, tão honesto e sincero como ele. Eis aí certamente uma ilusão imperdoável, e uma prova de tanta imbecilidade do velho cavalheiro como se ele aceitasse do Sr. Tyndall uma moeda falsa, supondo a verdadeira. Essas experiências fazem tanto mal ao espiritismo, como ao sistema solar. O resto dos incidentes relatados, por Tyndall, como provas do modo perfeito porque ele estudou o espiritismo não é de maior importância. Felicitando-se pelo resultado do seu enorme dispêndio de sagacidade e labor na investigação, para saber se existem provas científicas da atividade espiritual, seu complacente comentário é o seguinte. Tal é o resultado da tentativa feita por um homem de ciência a fim de observar os fenômenos espíritas e de resistir à tentação de censurá-lo. Quão diferente é a disposição de William Crookes, o químico, ao abordar o assunto. Depois de dizer que os modernos fenômenos se produziam com uma expansibilidade nunca vista, ele observa, existe uma forma de força ainda desconhecida, chame-lhe força psíquica ou força X, que não é fruto de opinião, mas de absoluto conhecimento. A natureza dessa força, porém, ou a causa que imediatamente excita a sua atividade, é assunto sobre o qual presentemente não me julgo competente para emitir opinião. Tal é a circunspecta conclusão de um verdadeiro homem de ciência, que laboriosamente testemunhou os fenômenos com auxílio de instrumentos apropriados. O Sr. Crookes é o descobridor, não só de um novo metal, o tálio, como também do estado supergasoso, radiante, em que a matéria existe no vácuo, e é igualmente o inventor do radiômetro. Ele redige o Quarterly Journal of Science, de Londres. As condições foram tais, disse um adversário, que tornaram impossíveis os resultados exatos. Essa observação é diretamente refutada pelas experiências de Halley, Crookes, Valley, Bolteroff, Zollner, Wallace, Cox, Wilde, W. H. Harrison, Tineslow, Ashburner e centenas de outros investigadores muito conhecidos na ciência. Poderá obter resultados exatos o homem que perturbe a investigação paciente e repetida desse assunto em presença de médiuns experimentados. O Sr. F. L. H. Willis, cavalheiro por mim bem conhecido,
foi, 1857, suspenso do seu cargo de professor de teologia na Universidade de Harvard, por ter sido acusado de simular os chamados fenômenos espíritas. O caráter desses fenômenos, dados em sua presença, foi pacientemente examinado por Thomas Wentworth Gibson, assaz conhecido na Inglaterra e na América, como perfeito cavalheiro e literato, o qual atestou que alguns dos fatos satisfizeram-no completamente. Seus pés descalços foram segurados por mãos palpáveis, uma guitarra foi tocada com perícia e gosto, acompanhando o seu cântico, quando ele a tinha colocado em posição que impossibilitava todo contato com ela e observava a pessoa do Sr. Willis. O Sr. Higginson, em sua declaração jurada, diz: "Não toco guitarra, mas ouvi-a tocar uma boa partitura, e sei que o acompanhamento era uma coisa extraordinária, sem falar no mistério de sua origem." Em conclusão, ele diz: "A questão de origem espiritual não é levantada aqui, mas a de fraude ou veracidade. Se não tem uma evidência satisfatória da veracidade desses fenômenos, que com todo cuidado descrevo, não existe coisa alguma evidente, e toda a construção da ciência natural não passa de um amontoado de imposturas. E quando noto que fatos semelhantes a esses têm sido observados por centenas de pessoas inteligentes, em vários lugares, fico humildemente disposto a adotar a máxima atribuída a Arago, e temerário o homem que, fora das matemáticas, pronunciar a palavra impossível." Worcester, 15 de abril de 1857. Thomas Wentworth Gibson. Escrito e jurado em minha presença. Henry Chapin, juiz de paz. A escrita automática e a espiritual direta dão-se na presença do Sr. Willis, e, às vezes, também um transporte de belas e cheirosas flores, nas condições que foram perfeitamente explicadas na biografia do Sr. Willis Banner of Leeds, de 7 de junho de 1879. Depois de estarmos muito prevenidos quanto ao impossível e, portanto, ilusivo caráter dos fenômenos, depois de havermos assinalado as fontes imaginárias da ilusão, sabedores de que todos os prejuízos da época e todos os tons do pensamento educado se arregimentaram contra a realidade de tais fatos, vemos, apesar de tudo, que a convicção dessa realidade vai diretamente impondo-se a tantos homens de ciência, quantos se têm podido levantar sobre os prejuízos dos seus colegas e lançar-se na investigação de uma verdade tão mal afamada. Não há ainda exemplo de haver um investigador de algum caráter e autoridade mudado de opinião relativamente à ocorrência não explicada dos citados fenômenos. Atribuir tais convicções inclinação mórbida para o maravilhoso, é simplesmente escarnecer da integridade das testemunhas, entre as quais se contam centenas de homens eminentes, cujas opiniões sobre outro qualquer assunto seriam aditas sem relutância. Devemos lembrar-nos, diz Alfredo R. Wallace, o assaz conhecido naturalista, de que temos a considerar não como crenças absurdas ou influências falsas, mas sim o próprio fato, e nunca foi nem será provado que tão grande porção de evidências acumuladas por homens desinteressados e sensíveis possa ser obtida por uma ilusão completa e absoluta. Diz ele ainda: "Sustento que o testemunho humano cresce em tão enorme proporção a cada novo depoimento independente e honesto, que nenhum fato seria rejeitado, quando atestado por uma massa de evidências semelhantes à que existe a favor de muitos dos fatos chamados miraculosos ou sobrenaturais, e que diariamente se estão dando entre nós. Quando o espiritismo, dizem-nos, for submetido a uma real investigação científica, será indubitavelmente bem recebido. Respondemos que isso já se tem dado. Ele tem sido investigado franca e repetidamente, à plena luz do dia, com a garantia de todas as condições que um investigador pode razoavelmente exigir. Provas científicas suficientes para estabelecer a sua veracidade têm demonstrado a realidade de seus fenômenos. Ele tem saído triunfante de tudo, e nenhuma zombaria do intitulado jornalismo científico, nenhum artigo de fundo, por hábil e sarcástico que seja, poderá afetar a inexpugnável base de pura ciência em que se apoia. Darius Siman, de Washington, nos apresenta algumas amostras da capacidade da pseudociência, se, por exemplo, a escrita se produzir numa lousa, por centenas de vezes, em circunstâncias que excluam absolutamente o emprego de qualquer processo químico, ou de qualquer agente mecânico, a não ser um lápis comum, o fato não será, na apreciação da ciência, bastante para justificar a dedução de ter sido essa escrita produzida por um ser intangível. Se uma mesa, em parte suspensa no ar, fizer movimentos inteligentes diante de pessoas que para isso não concorreram, nem diretamente,
nem pela intervenção de algum mecanismo apreciável aos nossos sentidos. O fato não nos autoriza a presumir a presença de um ser intangível ajudando a suspensão. Se uma área bem conhecida for tocada em um piano, sem a intervenção de algum mecanismo distinto do instrumento, de alguma aplicação automática, ou contacto de qualquer objeto de consistência suficiente para ser visível e tangível, a ciência não pode concluir que aí se ache um ser intangível tocando piano. Se 3 pessoas, achando-se a sós em uma sala e na mesma casa, sem ser nenhuma delas ventrílocua, ouvirem uma voz que refira, a cada uma, fatos só por ela conhecidos, o fato, segundo a ciência, não justifica a conclusão de pertencer essa voz a uma pessoa que já tenha deixado seu corpo tangível, mas a qualquer das 3. Essas supostas explicações nos mostram a atitude da ciência em relação aos alegados fatos do espiritismo, como são compreendidos pelo professor Yeomans e o Dr. Carpenter. Nenhum amontoado de testemunhos pode verificar os fatos alegados, nenhuma lógica conhecida basta para se concluir desses fatos a existência ou a intervenção dos espíritos ou a realidade de um mundo supersensorial. A ação de um ímã é pelos homens da ciência julgada como uma demonstração da força magnética. Um choque da garrafa de Leyden prova indubitavelmente a presença de uma força elétrica. A queda de uma maçã estabelece a realidade da força da gravidade. Apesar de nenhum sentido humano poder diretamente conhecer a natureza de alguma dessas forças, elas são simplesmente deduzidas dos movimentos dos corpos. Pertencem inteiramente ao mundo supersensorial, e, apesar disso, pelo fato de serem impessoais, as ciências lhes dão o selo da sua aprovação. A ciência, porém, recusa reconhecer, por serem personalizadas, outras forças igualmente supersensoriais, reveladas, como a gravidade e o magnetismo, em casos isolados, pela perturbação do estado normal das substâncias sólidas, provando continuar a existir a inteligência e os afetos humanos, os quais se manifestam por modos ainda não admitidos. Provavelmente receiam que, se a ciência, por algum testemunho, reconhecer essas forças, o homem descobrirá que sobrevive à morte. O Sr. Jofsky, distinto filósofo, estigmatiza, como ilusória, a crença espírita de pessoas como Franz Hofmann, editor das obras filosóficas de Bader, Emmanuel H. Fichte, filho do grande contemporâneo de Kant, Alfred F. T. Wallace, Frederick Tennyson, Elizabeth Barrett Browning e não poucos outros reputadíssimos cientistas. O Sr. Fiske faz uma tentativa algum tanto esmerado para nos consolar da falta de todas as provas racionais de uma vida futura, nas considerações sobre as quais cedo a palavra ao meu amigo, o Sr. Liman, na sua feliz combinação da ciência com a razão. O Sr. Fiske procura ser agradável aos homens da ciência, avançando temerariamente que nenhum mundo espiritual verdadeiro pode ser objeto de seus conhecimentos, e, parecendo sentir que tal argumento não podia ser aceito pelos teólogos, sem razão, ele tenta acalmá-los com outros argumentos tendentes a reconciliá-lo com um mundo espiritual imaginado ao sabor dos sábios, apresentando as grandes probabilidades que militam em favor da sua realidade, mas fazendo surgir a consideração de que nenhuma centelha da luz atual poderia ter vindo dele. A conclusão de tudo é que, se existe um mundo espiritual, ele é absolutamente divorciado da matéria, e não oferece ao pensamento humano um amparo. Em segundo lugar, que não podemos imaginar as almas sem uma espécie de organismo físico, com o qual, sem dúvida, elas não têm comunhão de natureza. Em terceiro lugar, que, se elas existem depois da morte do corpo, não temos, contudo, meios possíveis de conhecê-las nessa vida. O crítico não enuncia essas tantas proposições, porém elas se escondem sob a sua encantadora retórica e sob a sua lógica. O consolo oferecido ao teólogo que não é grande, ele lhe concede pequenos favores, depois de lhe dar a segurança da existência de um mundo espiritual, incomunicavelmente separado dele. Ele escapa das garras da ciência, do seguinte modo: apesar de o mundo espiritual dever estar inteiramente divorciado de toda conexão efetiva com este, e ser mesmo inconcebível, não prova isso a irrealidade. Aos doutores em teologia, diz ele, como a nossa capacidade de conceber alguma coisa é limitada pela extensão da nossa experiência, e como a experiência humana está muito longe de ser infinita, segue-se que pode haver, e com toda a probabilidade existe, uma imensa região de existências, de todo modo, tão real como a região que conhecemos, ainda que não possamos dela formar os mais simples rudimentos de uma concepção. Não será o verdadeiro domínio da fé cega.
Nenhuma hipótese relativa a tal região de existência pode ser desaprovada por falta de evidências em seu favor, mas ainda essa total carência de evidências em seu favor não faz nascer mesmo a prima facie a mais simples presunção contra sua validade. Convém que os doutores teólogos notem que essas considerações se aplicam com grande força à hipótese de um mundo no qual os fenômenos psíquicos persistem na ausência das condições materiais, e observar também que é verdade não apresentarmos nenhuma evidência científica em apoio de tal hipótese, porém que é igualmente verdade que, segundo a natureza das coisas, nenhuma evidência a respeito nos pode ser fornecida e, mesmo que, se elas abundassem, nos seriam inacessíveis. A existência de uma simples alma, ou um conjunto de fenômenos psíquicos, sem o acompanhamento de um corpo material, seria uma evidência suficiente para demonstrar a hipótese. Na natureza das coisas, porém, há 1 milhão dessas almas ao nosso redor, sem que possamos reconhecer-lhes a existência, por não dispormos de um órgão ou faculdade para perceber a alma livre da estrutura material e das atividades com que se nos manifestam em todo o curso da nossa experiência. Desse modo, o teólogo ficará sabendo que o que temos de mais certo acerca de um mundo espiritual, incomunicavelmente separado da matéria, é que nada dele podemos conceber pelas analogias da experiência. A escola antagonista dos materialistas puros e simples, é também incapaz de aceitar os fatos ditos de materialização. O postulado fundamental dessa classe de pessoas é que na matéria não pode haver qualidades que não sejam materiais. Realmente é um absurdo discutir-se com eles acerca das qualidades da matéria, pois as palavras, qualidades materiais, parecem implicar a existência na matéria de alguma coisa não material, concessão que seria bastante perigosa, porque essa alguma coisa não material pode possivelmente ser mais poderosa que a própria matéria. Além dessa objeção superfísica dos materialistas à existência de alguma coisa latente na matéria, sem ser material, há uma outra ainda maior, e a de essas alegadas materializações de espíritos pressuporem a possibilidade da ação sobre as substâncias físicas de uma certa ordem de pessoas intrinsecamente inapreciáveis aos sentidos ordinários. A seus olhos, essa concessão equivaleria da realidade dos milagres, e, sendo os milagres impossíveis, as materializações o são também. Essa objeção tem o seu motivo de ser contra a falsa concepção do que considera um milagre. Apesar de se considerar impossível um milagre, não devemos julgar que ele se não daria, se fosse possível. A definição ordinária de uma violação das leis naturais, nada define, pois todos os fatos novos na experiência humana, em contradição com todas as antigas experiências, são para o observador violações de leis naturais. E como a totalidade da ordem da natureza nunca será conhecida, nada poderá ocorrer que seja inteiramente novo para a ordem natural. A nossa definição de milagre é que isso é essencialmente impossível. À primeira vista, fica-se inclinado a crer que os teólogos têm prontas disposições para aceitar os fatos de materialização. Mas então por que se mostram eles tão ofendidos com os fenômenos modernos de materialização? Porque, se forem fato, a tendência deles é deprimir a autoridade humana em matéria de religião, fazer de cada homem seu próprio mediador e, assim, dispensar esse exército de clérigos e sacerdotes que fazem, honestamente, é possível, o serviço fictício da mediação entre Deus e os homens das classes diversas da sua. Há uma classe bem grande que tem interesse em tornar o acesso a Deus ou os deuses tão tortuoso quanto possível. Como todos os medianeiros, eles não amam os métodos simples para a venda dessas vantagens. Quando, porém, nossos amigos invisíveis, chamados espíritos, revestem temporariamente esses simulacros de corpos e demonstram que a morte não existe, o estupendo horror de todas as idades abandona essa cabeça de Gorgone. Os homens animam-se a tratar com o Deus invisível por si mesmos, e o reinado do clero, que se firma na baixa superstição, aproxima-se do seu justo fim. Esse resultado assusta os teólogos. O temor da morte do que se lhe seguiria era a origem capital da sua influência sobre o povo. Se os espíritos se mostram visível e tangivelmente continuam a aparecer, todos os homens podem por si mesmos tratar do seu post-mortem e não recorrerão aos embaixadores do Cristo para obter qualquer instrução relativa ao assunto. A materialização dos espíritos, trazendo consigo todas essas espantosas consequências, como a semente traz o germe da futura árvore, tinham necessariamente de ser negada pelos teólogos. O resultado dos fastidiosos ensaios das diferentes escolas de pensadores, quanto à alegada materialização dos espíritos,
Tem seu aspecto cômico para os que desejam afirmar fatos extraordinários sobre evidências razoáveis. O choque que esses fatos produzem nos que simpatizam com o Sr. Fiske e acreditam que o mundo espiritual não tem conexões com a matéria, é abundantemente ridículo. Essa classe compõe-se dos que estudam a antiga psicologia e basearam suas concepções do espírito nas especulações ou leis do pensamento abstrato e nas variadas formas da emoção. Admitem, como axioma, que a matéria é sempre essencialmente tangível, e que o espírito, sendo o perfeito oposto à matéria, não pode ter com ela contato necessário e concebível. Esse postulado domina completamente as especulações do Sr. Fiske, como se evidencia dos extratos que já citamos de seus ensaios e particularmente da unção com que reproduz a famosa sentença de Descartes. Essa escola deve negar a possibilidade da materialização, porque a presença de uma forma material em caso nenhum pode garantir a presença de uma alma, porque, segundo a sua lógica, o espírito não pode estar em vivificante contacto com a matéria, nem a matéria em contacto vitalizado com o espírito. Como para ele não há evidência racional de que uma parte espiritual anime os seres viventes e humanos, a teoria de que uma força ou ser espiritual pode animar uma forma temporária material e depois dissolvê-la no ar, deve ser o maior dos absurdos. Como a presunçosa ignorância deles já sondou as últimas possibilidades da natureza, será infrutífera qualquer tentativa para convencê-los da realidade dos fatos que vêm deprimir toda sua vã filosofia. Seus sufrágios em favor da verdade não compensam as inquietações da luta para atraí-los. Há outra classe de pessoas que afeta conhecer os métodos científicos, para a qual temos plena certeza de que, se uma forma falante e tangível se apresentasse de súbito em uma sala fechada, onde somente os espectadores fossem admitidos, demonstrasse a sua presença aos sentidos da vista e do tato, conversasse com voz audível sobre tópicos familiares a cada uma das testemunhas, e repentinamente desaparecessem, elas não veriam, ainda assim, em tais manifestações, a prova da presença de um espírito. O fato de um raciocinador poder com alguma certeza conhecer na segunda-feira a identidade de um amigo, que tinha visto ainda no precedente domingo, excede a minha compreensão, porque eu nunca tinha realmente visto o amigo real. Essa pretensiosa ostentação de dúvida, a respeito da agência espiritual envolvida no caso suposto, é, de todas as reivindicações a uma sutileza superior, a mais frívola e desprezível. Todas as coisas bastardas têm o seu dia marcado. Porque há de ofuscar o bom senso e o prejuízo dos cientistas, o fanatismo dos teólogos e as pretensões dos pseudo-sábios. A onda do novo movimento continuará a subir lenta, mas seguramente, e não se retirará, enquanto todas as objeções cavilosas e críticas dos muitos prejudicados, que não distinguem os sinais dos tempos, não forem submergidas num esquecimento eterno. Os fatos em questão, para serem aceitos, não dependem do patrocínio de ninguém. A pressão do ridículo não poderá extingui-los ou afastá-los das vistas. Crescendo com segurança em números, variedade e beleza, eles são eloquentes para obterem por si mesmos um geral reconhecimento. Em artigo escrito, em resposta ao Sr. Yeomans, no Popular Science Monthly, o Sr. Liman diz: o professor Yeomans não reconhece outro mundo espiritual além dos pensamentos e emoções correlatos com a matéria. Um mundo espiritual em que agentes morais possam existir intrinsecamente inapreciáveis a qualquer dos nossos sentidos. Um mundo espiritual situado acima da ordem sensorial. Ora, esse não reconhecimento de tal mundo é o que, na linguagem vulgar, constitui o materialismo. A concepção popular, contudo, não reduz o hemisfério dos seres opostos à matéria a uma massa nebulosa de sensações, percepções, concepções e sentimentos. Os fatos do espiritismo certamente respondem a todos os critérios sobre os assuntos materiais de qualquer ciência, como sustenta o professor Yeomans. Tais fatos se deram e ainda se dão repetidamente. Eles não são somente acessíveis à ação normal das faculdades humanas, mas ainda, na sua maioria, são palpáveis aos sentidos. A variedade em que se produzem, torná-los suscetíveis de uma classificação e de um estudo metodizado, e dá também a sugestão de que a lei da sua gênese e evolução pode ser compreendida. O vulgo acredita na existência de um mundo supersensorial, no qual seres morais convivem uns com os outros, em modos que transcendem o alcance ordinário dos sentidos. Nunca ele imaginou um mundo espiritual habitado somente por pensamentos, emoções e volições, flutuando desembaraçado das almas. Todo argumento contra a intervenção ocasional dos espíritos nos negócios mundanos,
sob o ponto de vista de sua impossibilidade ou de sua incompatibilidade com as leis naturais, é simplesmente frívolo. Não há lei conhecida da natureza que impossibilite. O peso da experiência humana é contra esses fatos, mas a experiência mesma lhes é favorável, julgando-os misteriosos. Ao contrário, há um seguro aumento de experiências em favor da intervenção espiritual, colhida nos fenômenos que se dirigem aos sentidos, indicando uma tendência para estabelecer a comunicação entre o nosso e o mundo supersensorial, constante, regular e rigorosamente condicionada. De novo chamarei vossa atenção para a circunstância de haverão escolhido para base os grandes fatos verificados da clarividência, provada pela leitura do conteúdo de pedacinhos de papel enrolados, e da escrita direta, demonstrada nas experiências alemãs com Slade, nas de centenas de pessoas assaz conhecidas na Inglaterra e na América e em minhas próprias experiências com Watkins e outros. Frequentemente também me posso referir a outros fenômenos análogos a esses e por eles corroborados, e afirmar sua realidade, sem contudo incluí-los na minha base. Assim, assevero, em relação a hipóteses espiritualistas, que temos evidências do poder espiritual, nos dois fatos típicos que têm sido cientificamente verificados, e em outras onde as provas não foram tão cumulativas e diretas como devíamos esperar para poder desenvolvê-las. Não receio coisa alguma pela hipótese espiritual, pois que todos os fatos inevitavelmente a justificam, e porque sem ela muitos dos mais altos fenômenos ficariam por explicar. No Popular Science Monthly apareceu um trabalho do Dr. Gardner, de Edimburgo, contrário ao espiritualismo, afirmando que temos provas absolutas e evidências, em nossas próprias almas e corpos, de um futuro para o homem. Ele busca desacreditar qualquer tentativa de investigação dos importantes fenômenos que estão atraindo a nossa atenção. Deixa, porém, de indicar-nos o fundamento dessas provas absolutas capazes de satisfazer a muitas mentes sinceras e críticas. Nenhum fato pode ser mais digno de nota que o do presente cepticismo e completa descrença a respeito da imortalidade da alma por parte de grande grupo de pessoas inteligentes. Somente ao cerrarem olhos para não ver os fatos, devemos atribuir o que diariamente estamos vendo escrito, publicado e pregado. O Dr. Gardner ingenuamente pergunta, se existindo o fato da clarividência, que meios temos para impedir que um sensitivo possa ler a nossa correspondência privada em cartas bem fechadas? Realmente, nada conhece o que possa impedi-lo, a não ser a ausência de condições ou a impossibilidade. Repetidamente tenho visto um clarividente descobrir não somente meus inexpressos pensamentos, mas ler o que eu havia escrito em um pedacinho de papel, que enrolara com todo cuidado, e no qual ele só tocou com a ponta do lápis. Não posso dizer porque não pôde ler num papel que se achava no bolso de um amigo meu, nem no outro encerrado numa gaveta. Como, porém, a nossa ignorância de um fato pode prejudicar o absoluto conhecimento de outros, deixo de falar nisso. Se a clarividência é uma realidade, diz o Dr. Gardner, nada impedirá um espírito de se apossar de um papel privado e dá-lo à publicidade. E então acrescenta ele, está, porém, provado que tal não se pode dar. A asserção é tão racional quanto podia ser a de prometer-se um prêmio ao homem que de um salto transpusesse um fosso de 7 metros de largura, estando conhecido que ninguém ganharia tal prêmio. Ao que chama o Dr. Gardner suas provas dessa afirmativa. Corre a notícia, entre os cépticos, de que uma pessoa colocou, dentro de um invólucro fechado e selado, uma nota de 100 libras do Banco de Inglaterra, prometendo dá-la de prêmio a quem dissesse o número da nota, e que ninguém pôde fazê-lo, pelo que, segundo a sua lógica, concluiu o nosso opositor que a clarividência é uma coisa impossível. A conclusão é da ordem das reputadas fechadas. A crença na clarividência, diz-nos esse douto, provém de uma mórbida condição do amor do maravilhoso. E realmente uma descoberta luminosa, digna de ser mencionada num jornal científico. Ele devia saber que a clarividência não procede de simples esforço da vontade, que ela é um exercício não forçado, muitas vezes involuntário, de uma faculdade espiritual transcendente. Schopenhauer, o excêntrico filósofo alemão, conta que uma vez disse a uma estalajadeira de Milão os números de 2 bilhetes de loteria que ela havia comprado, mas que ficou desnorteado, quando ela começou a manifestar-lhe a sua admiração pela posse dessa habilidade maravilhosa. Passado, porém, o seu estado passivo, ele baqueou em sua tentativa de dar-lhe o número do terceiro bilhete. A recordação de um nome ou de uma palavra não pode ser conseguida por um esforço da volição. Quantas vezes procuramos lembrar-nos de uma coisa, e, quanto mais nos esforçamos, mais parece-nos fugir ela da memória.
Abandonamos a perseguição, caímos num estado passivo, e logo a palavra, o nome ou o fato nos vem à mente, clara e completamente. Os partos da memória nem sempre estão sujeitos à vontade, o mesmo se dá com os da clarividência. Semelhante ao reino do céu, a clarividência não vem precedida de sinais observáveis. Há no homem um poder inteligente, que não está mais sob o controle de sua vontade do que seus músculos involuntários. Não sabemos nem onde ele começa, nem onde acaba. Transcende além dos nossos sentidos externos, e dele provém a luz que esclarece cada homem, que vem ao mundo, mesmo quando suas revelações sejam rejeitadas e contraditadas pelo intelecto especulativo, que se julga mais avisado. A proposição de Locke, de nada existir na mente que não tenha vindo pelos sentidos, Leibniz deu a bem conhecida resposta, exceto a própria mente. A faculdade do raciocínio que confirma a experiência de ser o todo maior que a parte, ou a linha reta a mais curta distância entre dois pontos, não é uma derivação dos sentidos. Como bem observa o Sr. Davi Wasson, ela é tão inata como a energia da barba num menino. O falecido seu D.J. Tinney, filósofo e espírita, disse sabiamente: se um axioma só for subjetivamente real, pode supor-se falso, mas, se é dado como universal e necessário, tem realidade objetiva. Negá-lo é contradizer o próprio axioma, e se disserem que não temos provas disso, respondo que a razão é o nosso mais elevado tribunal de agravo. Mesmo a negação dessa merecida confiança é uma confissão da soberania do raciocínio, pois só podemos negar uma proposição mental pela sentença de uma autoridade mental competente. Devemos, sim ou não, aceitar as leis primárias e as ideias, axiomas da razão, como peremptórias e supremas. Temos disso um exemplo no que se deu com Alexis Didier, clarividente parisiense. Há alguns anos, a senhora Celeron, mulher do proprietário do Village de France, Rua Vivienne, perdeu seu relógio de algibeira em Neuilly. Presumindo ela que houvesse deixado na carruagem que a tinha conduzido, pediu a Lesches fizesse algumas indagações a respeito do cocheiro, apenas, porém, se achou em comunicação com o sonâmbulo, este lhe declarou que o relógio fora achado por um soldado. Espere, acrescentou ele, leio no seu boné o número 57, é um soldado da guarnição de Courbevoie, e chama-se Vicente. A dama dirigiu-se a Courbevoie, e procurou o Sr. Otenin, comandante do batalhão, que deu ordem para uma revista geral de inspeção às companhias. O soldado então, saindo da fileira, apresentou o relógio que ele tinha achado junto à ponte de Neuilly, acrescentando que, segundo seu dever militar, havia empregado todos os esforços para encontrar o dono. Perguntando-lhe um oficial como se chamava, respondeu, Vicente. Em fevereiro de 1850, uma dama inglesa, antiga discípula do célebre pianista Chopin, sabendo que ele se achava enfermo e suspeitando-lhe faltassem recursos pecuniários, enviou-lhe pelo correio uma nota de 250 francos. Meses depois, vindo a Paris, visitou o ilustre professor e perguntou-lhe se havia recebido o seu presente. À vista da resposta negativa de Chopin, ela, acompanhada pelo conde de Grisimola, procurou a Lesches, que lhe disse achar-se a carta, com o seu conteúdo, no domicílio da porteira do Sr. Chopin, na gaveta de uma cômoda, cuja posição indicou. A dama passou a verificar a informação e achou-a exata. A carta fora, na ausência da porteira, recebida por uma criada que a pôs na gaveta, esquecendo-se de dar-lhe aviso. Em outra ocasião, uma modista da rua Nelve des Maturins, N grau 5, tendo perdido um cão de estimação, ao qual era muito afeiçoada, buscou a Lesches para saber como podia encontrá-lo. Ele aconselhou-a a dirigir-se logo à estação de St. Germain da Estrada de Ferro, onde encontraria o cão, que ia ser exposto à venda. Seguindo para o ponto indicado, mas não encontrando o que buscava, voltou ela à casa de Lesches, queixando-se das falsas instruções que lhe houvera fornecido. Tendes razão, senhora, disse-lhe, fui muito precipitado, anunciando-vos uma ocorrência, que só se deu alguns minutos depois, ide de novo e a vossa busca será bem-sucedida. Ela o fez e desta vez a clarividência de Lesches não ficou em falta. Seu pensamento se formulou à vista da resolução que o outro tomara de ir vender o cão. A dama recuperou o animal, como lhe havia sido prometido. A seguinte carta mostra quanto apreço o mais nomeado prestidigitador da França, Robert Houdin, ligava as manifestações ocorridas em presença de Lesches. Ao Marquês de Mirville. Senhor, como me coube a honra de informar-vos, tive uma segunda sessão, e esta,
que teve lugar ontem, em casa de Marcilete, foi ainda mais maravilhosa que a primeira, e não me deixou no espírito mais nenhuma dúvida acerca da lucidez de Alexis. Apresentei-me nessa sessão com o propósito de vigiar cuidadoso o seu ecarté que tanta admiração me despertava. Tomei maiores precauções que da primeira vez, e, desconfiando de mim mesmo, escolhi para companheiro um dos presentes, cujo caráter calmo podia apreciar a frieza